Porque, Catarina, falávamos desta questão da mensagem que o filho de Donald Trump passou, a dizer que poderá não haver mais apoios por parte dos Estados Unidos. Macron, aliás, já teria avisado para uma eventual traição por parte de Donald Trump, mas... E agora temos aqui o Presidente dos Estados Unidos, também ontem à noite, a dizer que Zelensky não leu o documento, que não está pronto para assinar. O que é que está a querer dizer o líder norte-americano? No fundo, dá a entender que está frustrado e desiludido com o Volodymyr Zelensky? Sim, aliás, nós temos visto que desde que Donald Trump voltou à Casa Branca, que a posição da Casa Branca virou-se contra o agredido e não contra o agressor. E, aliás, tem sido até um pouco volátil. Em algumas instâncias nós vimos Donald Trump a humilhar Zelensky, a criticar Zelensky, aliás, a culpá-lo pela continuidade, pela manutenção das hostilidades, e noutras alturas nós vimos Donald Trump a posicionar-se mais próximo da Ucrânia e, aliás, a sugerir o envio de Tomahawks, que, entretanto, acabou por não se concretizar. Na altura, desculpa, Catarina, mas Volodymyr Zelensky disse que essa imprevisibilidade até poderia jogar a favor da Ucrânia, isto antes de Donald Trump tomar posse. Certo. Terá mudado agora de opinião, Volodymyr Zelensky? Eu creio que sim. Pelo menos uma coisa é certa. A Europa tem-se mantido constante ao lado de Zelensky. Portanto, por muito que essa volatilidade, essa imprevisibilidade de Donald Trump possa prejudicar o curso das negociações, porque, na verdade, aquilo que faz é atrasar constantemente um cessar-fogo, é atrasar uma conversa séria sobre um acordo de paz, a verdade é que, do lado europeu, parece que se criou aqui uma união mais forte e uma certeza de que a Europa não podia continuar na sombra dos Estados Unidos. E nós temos visto estes avanços constantemente, a Europa a desbloquear entraves que são até mesmo internas de países que, como sabemos, mantêm uma proximidade com a Rússia, como é o caso da Hungria, como é o caso da Eslováquia, e que agora, cada vez mais com a intenção de utilizar os ativos russos congelados para garantir a segurança na Ucrânia, apesar de ainda termos aqui algumas posições um pouco mais condicionadas. Mas, ainda assim, respondendo claramente à tua pergunta, Madalena, eu acho que aquilo que Donald Trump nos tem apresentado é uma constante. Portanto, por muito que seja imprevisível, já é esperado. E é esperado também, por isso mesmo, do lado de Zelensky. O facto de Zelensky dizer que não leu o plano é porque o plano é escrito pela Rússia. E, portanto, claro que Donald Trump, que Zelensky não poderia aceitar os termos de uma completa capitulação da Ucrânia para pôr fim a esta guerra. Isso é premiar o agressor e, aliás, como o plano sugere, há aqui até mesmo um encorajamento da economia russa, o desbloquear de qualquer sanção internacional à Rússia e, portanto, é abrir precedentes para que outros países que pretendam invadir e cometer o maior crime à luz do direito internacional, que é invadir terreno soberano, território soberano, se sintam livres e autorizados para o fazer. Professor, de facto, ao longo dos últimos dias temos vindo aqui a explorar esta ideia da aproximação dos Estados Unidos, que falava a Catarina, com a Rússia, não é? E falávamos até da palavra negócios, de dinheiro, que no fundo é muito isso que move Donald Trump. Mas agora ouvimos ontem também elogios da parte da Rússia à política externa dos Estados Unidos, a esta nova estratégia. São elogios porque Donald Trump apresenta de facto um contexto favorável para a Rússia, é isso então? Sim, Donald Trump está a conseguir elevar a Federação Russa a um nível de superpotência mundial, quando, aliás, em muitos indicadores sociais e económicos não o poderia ser. Está a ser Donald Trump com esta tentativa, e até vou citar, restabelecer a estabilidade estratégica com a Rússia. Isso é o que é importante. E, portanto, não tanto com a Europa. Não só que sempre fomos aliados, como, na realidade, ajudamos a tornar os Estados Unidos verdadeiramente grandes. Não se percebe, e acho que Donald Trump devia ser mais prudente em relação a algumas presunções de conhecimento que tem, porque Donald Trump admite que pensava que esta era a guerra mais fácil e que afinal é a mais difícil de todas. Ora, até por aqui lhe deveria surgir a ideia de que se calhar ele não está a perceber assim tão bem o que é que se está a passar entre a Ucrânia e a Rússia. Está a tentar chegar a uma vitória muito rápida, ou melhor, a uma paz, sem dizer qual é que é então o lado que ganha. Toda a gente quer paz, mas é preciso dizer... Mas não terá de tomar uma posição?
Donald Trump? Ele está a tomar uma posição, que é uma posição favorável à Rússia, e isto numa altura em que é favorável à Rússia até que a Rússia não... E a medida pela qual ele ainda respeita a Ucrânia é apenas na medida na qual a Rússia não está a tentar assambarcar ou ficar com toda a Ucrânia. Ora, isto é muito pouco e estamos perante elogios da Rússia. Para Donald Trump ter razão, teriam que os anteriores presidentes todos e toda a estratégia dos últimos 80 anos estar errada, o que, de facto, significa que ele acha mesmo que está a reconstruir o mundo. Mas Donald este Trump novo também plano... não quer ser aquele que deixa cair a Ucrânia, não é? Pois vamos ver, mas até certo ponto é isso que... iria prejudicar o presidente dos Estados Unidos, ou não? A prazo, certamente que sim, e mesmo a deixar cair a Europa e não estar a perceber que a Europa, de facto, ele aponta neste novo plano estratégico que apresentou a ideia de que a Europa, no fundo, não teve a capacidade empreendedora que deveria ter tido e por isso ficou estagnada, e depois também acusa até de alguma falta de liberdade de expressão. Tudo, aliás, questões que surgiram e despontaram muito mais nos Estados Unidos do que na própria Europa. E parece estar disposto a fazer alguma interferência à distância, porque acha que há grupos que, sendo mais patriotas, estão a tentar restabelecer essa Europa das várias cores, das várias nações, que seriam mais compatíveis com uma visão do mundo de Trump. Ora, nós devemos dizer que o facto de termos alguma relutância para com esses grupos, o facto de estarmos a discutir estes assuntos, é porque estes assuntos não são fáceis. E a administração americana devia ser mais prudente. Não, em vez disso, parece que querem retornar atrás, não é? E agora reapresentarem a doutrina Monroe. Monroe foi presidente a seguir à guerra entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Portanto, a doutrina Monroe separa os Estados Unidos da Europa, mas numa fase e numa altura em que o Reino Unido voltou a tentar, já depois da Guerra da Independência, há uma segunda investida do Reino Unido, que é repelida pelos Estados Unidos, ainda com o presidente James Madison. Ora, a entrada de Monroe representa um pouco esse corte ainda para com o Reino Unido, mas que devo dizer que levou, pelo contrário, à chamada Pax Britânica. Levou foi a uma reafirmação ainda mais da Europa do mundo. Porque os Estados Unidos isolados não são assim tão fortes. Eles são fortes precisamente porque, agora até voltando à sua questão anterior, porque o supremo aliado comandante, o general mais importante da NATO, é de facto norte-americano. Porque nós, europeus, respeitávamos isso, essa distância, e preferíamos ter um americano do que termos que escolher entre um espanhol ou um alemão, até porque para nós portugueses essa escolha não seria nada fácil. E era esta distância que dava aos Estados Unidos a possibilidade de terem transmitido à Europa um modo de estar, uma maneira de estar na política, que era a democracia liberal, uma maneira de estar até na própria sociedade muito aberta e livre, que fazia dos Estados Unidos uma potência importantíssima. Agora estão sem princípios e estão apenas a decidir caso a caso. Aliás, o conjunto de ideias do plano são muito contraditórias e abrangentes. Tanto que não se percebe muito bem como é que se vão concretizar. Ora criticam, e eu até peço às pessoas que leiam, vejam como criticam o mercado livre internacional e o globalismo em algumas páginas, e noutras páginas afirmam que o mercado livre e a globalização foi o melhor efeito para os Estados Unidos. Parece-me um documento escrito a muitas mãos e com muita pouca paciência e coerência de pensamento. Porque, no fundo, parece que Donald Trump acaba por tentar dar a resposta a tantas vozes que existem na Casa Branca. Catarina Caria, Orlando Samões, muito obrigada aos dois pela vossa companhia e pelas vossas explicações. Obrigada. Uma boa Muito semana. obrigado.